Bom dia a todos. Bom dia. Jesus nos abençoe. Eu é que fico feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Depois de alguns anos que estivemos aqui nessa casa e ver que os trabalhos prosseguem dentro das nossas resistências morais, porque a casa espírita, o grupo espírita, ele vai se sustentar a partir das suas bases morais. Então, a mensagem que lemos, foi lida agora, Obreiros do Senhor, pelo nosso companheiro Diego, é uma mensagem que resume toda a atividade da casa espírita, todos os objetivos de um grupo espírita, que são os objetivos da consolação. Jesus, pouco antes de nos deixar fisicamente, ele anunciava a vinda deste Consolador, que se tornou conhecido como o Consolador Prometido, e que vem a ser o Espiritismo. Então, eis que não os deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que envie outro Consolador, que explicará tudo o que eu digo, mas vocês não compreendem. Então ali já estavam fincadas as bases desta doutrina, essa doutrina que viria trazer o esclarecimento para a humanidade. Naquele momento em que Jesus trazia de uma forma muito condensada, vamos dizer assim, todos os aspectos morais necessários para o desenvolvimento da humanidade. Então eu digo condensada porque esses princípios trazidos por Jesus precisariam, como precisam ainda, de uma decodificação, de um detalhamento, de uma explicação, de uma pormenorização. Então, só com o Espiritismo é que nós vamos encontrar essas possibilidades. Claro que o Espiritismo já está a uma distância, foi apresentado a uma distância um pouquinho razoável de Jesus, quase 20 séculos, mas é isso mesmo. Uma ideia, ela é apresentada, ela é observada, ela é analisada, e depois de muito tempo ela é maturada. Então esse processo de maturação na sua parte final, para vir então uma nova etapa da revelação, leva tempo, né? Quase 20 séculos. Então é natural. Mas agora que eu digo, há 161 anos, né, já estamos com a doutrina espírita. E esta casa é a casa pertencente a um grupo de encarnados e desencarnados que visam exatamente a operar, a trabalhar dentro da proposta central desta doutrina, que é a consolação. Então, todo pensamento, toda atividade, toda ação, todo tratamento entre os membros do grupo espírita devem ser sempre tratamentos com o objetivo, com o foco da consolação. Então, devemos sempre perguntar, onde eu posso aqui estabelecer para o meu companheiro da casa a consolação? Porque às vezes nós estamos dentro do grupo, lidando dia a dia nas diversas tarefas, nos diversos trabalhos, mas pelaquele hábito de conviver o dia a dia, nós às vezes esquecemos que o companheiro tem dificuldades, que o companheiro tem conflitos, né? Que o companheiro tem medos. Os medos, eles são naturais dentro da nossa ação humana, e nós estamos no nível humano ainda de provas e expiações, porque existem as etapas humanas mais desenvolvidas agora mesmo, segundo as informações espirituais, já de algum tempo, nós estamos ingressando na etapa regeneradora.
né? O que é uma etapa regeneradora? É uma etapa onde todas essas matrizes das nossas imperfeições morais, elas serão revistas. Nós vamos revolver essas matrizes, não mais por imposição da lei, porque a expiação é uma imposição, né? São experiências, reencarnações impositivas. Olha, você vai aprender pela imposição, você vai se encontrar com esta experiência para poder você efetivamente estabelecer uma nova rota, né? Mas em muitos momentos nós não acatamos essa impositividade da lei, quando a maioria já quer, de bom grado, né, espontaneamente, realizar o processo regenerador. Então, quando a maioria se estabelece, a minoria termina sendo retirada do contexto. Né? Porque o progresso se fez. Quando todos estávamos ainda resistentes, todos ainda éramos revoltados, por assim dizer, né? Aqueles que não aceitamos os desígnios, então somos a maioria nesse sentido. Mas agora não, agora já estamos com uma boa parte de pessoas, né, de espíritos reencarnados, que querem realmente tomar uma rota deliberada do seu próprio crescimento. Então a regeneração se faz. Então, nesse sentido, é necessário também que as orientações se modifiquem. E o tempo, por assim dizer, ele se encurte. O tempo está ficando curto. Tempo do quê? O tempo de tomar a decisão pela regeneração. Então, a base da regeneração é o bem, é a escolha do bem, né? Já que as expiações é a teimosia no mal, o mal aí no sentido da inferioridade, da vivência da inferioridade, da vivência das experiências ainda ligadas muito ao campo sensório, né? O campo corporal. Então, hoje, os apelos evolutivos são apelos onde nós já necessitamos fazer a escolha pelo bem. O bem como meta, o bem como decisão, né? O bem como objetivo, né? O bem como vivência. Então, o bem é a marca da transição. Quando se fala em transição planetária, né? Transição de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração. Mundo aí não é exatamente o mundo físico. Mundo aí é campo íntimo. Mundo aí é conjunto de vivências, de experiências, de concepções e de buscas. E isso é mundo íntimo. Kardec até se refere a isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da expressão de Jesus: há várias moradas na casa do meu Pai. Então ele diz que mundo é o mundo físico, mas acima de tudo é o mundo íntimo. Então é esse momento de mudança. E o Centro Espírita é um ponto de luz dessa mudança. Vejamos a mensagem que foi lida inicialmente, obreiros do Senhor, né? Que são aqueles que estão imbuídos, né? Já compenetrados dessa visão. Então não há mais campo para oscilações, para vacilações. Temos que estar deliberados pelo bem. Claro que não estamos ultra aperfeiçoados no bem, mas já nos decidimos pelo bem. E isso basta para ingressarmos na regeneração, que terá uma etapa muito longa, já que essa etapa inicial da regeneração, que o planeta passa, que essa humanidade passa, que se instala, né, é uma etapa inicial. Teremos etapas medianas desse crescimento, como no mundo de provas e expiações tivemos, né? Tivemos a etapa inicial, muito dura, né? Depois a etapa mediana, agora estamos na fase final das provas e expiações, que não é instantânea, é longa também, não vai acabar de uma hora para outra, né? Mas, como dizíamos, o tempo urge, o tempo está se esgotando para tomarmos as decisões pelo bem. Então, a base
né, da casa espírita, a proposta da casa espírita, a ação da casa espírita, a visão, a estruturação dos trabalhos tem que ser sempre na visão da consolação. Sempre a consolação. Onde eu posso consolar? Onde aqui eu posso consolar? E isso vai me distinguir bastante da visão dos nossos radicalismos pessoais. Nós vamos vencendo os radicalismos. Nós vamos vencendo as nossas etapas da dureza de coração. Né? Jesus se referiu a isso em vários momentos, né? Da dureza de coração, deixando bem, mas bem claro que nós precisamos fazer a etapa de vencer os rigores. Né? Os rigores. Rigor não é disciplina. Não há uma identidade entre rigor e disciplina. Né? O rigor baseia-se na inflexibilidade, ou seja, eu não sou flexível para nada. A disciplina é uma conduta, é um estado íntimo de movimentação do indivíduo para uma meta, para um objetivo. Né? Então, dizer-se disciplinado é dizer-se aquele que age, atua, pensa e sente com os olhos na sua meta. E a nossa meta da casa espírita é a consolação. Então, se para ser um consolador eu preciso escutar mais do que falar, eu vou escutar. Se eu preciso compreender mais do que ser exigente, eu vou compreender. Claro que nós não vamos subverter as ordens dos trabalhos. Não vamos comprometer as bases essenciais do pensamento espírita, mas precisamos, a todo custo, conduzir o Evangelho dentro de nós. Então essa é a ação primordial da casa espírita, a ação da consolação. E para isso, a diminuição do rigor, o ingresso nos campos do perdão. Chico Xavier tratava o perdão de uma forma muito interessante. Ele dizia que o perdão é uma lei. O perdão é uma lei. Aí a gente fica pensando, poxa, mas a lei não é algo rigoroso? Não, a lei não é algo rigoroso. A lei é o encaminhamento do indivíduo para Deus. Só que para chegar a Deus é necessário passar pela etapa do perdão. Então o perdão é tratado por Jesus como o ato evolutivo mais significativo nessa etapa do nosso desenvolvimento. Né? Vamos ver quantas vezes ele fala do perdão quando ele ministrava as lições elucidativas do Evangelho. Quando ele falava do reino, quando ele tentava apresentar o reino, porque não é uma tarefa fácil você apresentar um reino que não é percebido. Notem que hoje, 2000 anos depois, quem de nós aqui tem a noção de que é portador de um reino? Mas muito dificilmente. Mesmo nós que fazemos palestras, mesmo nós que dirigimos grupos, mesmo nós que somos pessoas que estamos lendo, pesquisando, estudando, né? Não temos uma noção profunda da realidade do reino. Isso era algo tão difícil que Jesus precisou fracionar a explicação sobre o que era o reino em várias historinhas que são as parábolas. A base das parábolas são que historinhas que ele contou de vários modos para dizer, o reino dos céus é assim. Então ele dizia, o reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa e para tanto matou seus bois. Ou então, o reino dos céus é semelhante ao pai de família que precisava de trabalhadores para sua vinha. Ou, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, põe 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Ou, o reino dos céus é como...
como a um só golpe nós percebermos o que é o reino. Então ele precisou, na verdade, de se movimentar de várias formas para explicar esse reino. E então, como a capacidade de entendimento varia muito entre os espíritos, ele precisou, de certa forma, de apresentar o reino através de várias referências bem diferentes, mas que de algum modo ele estava tentando explicar o reino. Porque notem, nosso psiquismo é um psiquismo ainda muito limitado. Ora, como o psiquismo limitado pode perceber o ilimitado? Como uma mente que é finita pode perceber o infinito? Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é esta imensidade. É uma imensidade que você não tem muito como perceber o reino na profundidade diante da própria limitação. Então, os trabalhos da casa espírita são trabalhos de pesquisa, são trabalhos de reflexão, são trabalhos de vivência, são trabalhos de renovação. Veja, o nome dessa casa tem a expressão renovação. Né? Então, notem como isso é muito profundo. A expressão renovação. Porque há que se renovar, eu digo se renovar, não só o grupo como um todo coletivamente, claro, mas renovar-se individualmente. Sempre. Há que se renovar sempre. Porque Jesus faz essa referência no seu Evangelho. Ninguém verá o reino de Deus ou o reino dos céus se não nascer de novo. Olha como a renovação ela está na base de todo esse processo de crescimento e de apresentação da atividade espírita. Ninguém verá o reino de Deus ou o reino dos céus, a mesma coisa, se não nascer de novo. E aí ele explica, nascer da água, ou seja, do líquido amniótico, né, do ventre, todos os nossos corpos nasceram da água. Nascer da água, ou seja, ter sempre reencarnações, e nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer de si mesmo. Nascer do reino de que se é portador. Ninguém verá o reino se não nascer do Espírito que se é. Por isto, o processo real de espiritualização. Sem a espiritualização, nós não chegamos ao reino. Jesus diz isso em várias passagens. Nessa, mas também ele abre o Sermão da Montanha dizendo exatamente isto. Olha o que ele diz. Felizes, bem-aventurados, né? Felizes os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. É a mesma coisa. Né? Então notemos como ele diz, ó, feliz é aquele que é um pobre, mas não é a pobreza de não ter bens. Ele não está dizendo que é um pobre de não ter bens. É a pobreza de não se estar apegado aos bens. É essa a pobreza. Você pode ter bens, mas não ser um apegado. Você pode não ter bens e ser altamente apegado aos bens. Tanto apegado, mas tanto apegado, que você sonha em ter os bens. Veja, você não os tem. Mas você sonha uma vida inteira, uma encarnação inteira em tê-los. Você é um prisioneiro deles. Outros têm os bens, mas não são apegados a esses bens. Quando digo bens, não digo apenas os bens corpóreos, né? Dinheiro, casa, carros, lanchas e dessas coisas corporais. Mas digo também dos bens que se constituem
como os títulos. Há títulos que nós nos apegamos aos títulos. O título de doutor, o título de pós-doutor, o título de ser alguém destacado na sua comunidade, o título de ser um líder religioso. Há pessoas que são apegadas ao título. Né? Então, o título de você ser alguém destacado com uma beleza física, a beleza física gera apego. O título de você ser alguém destacado politicamente, você pode ser um prisioneiro dessa condição social sua. Né? Há pessoas que são presas à sua própria imagem. Muito presas à sua imagem. Então desenvolvem processos graves, mas muito graves, patologias complexas, muito complexas no psiquismo, que fazem com que elas se achem melhores do que outras pessoas. Há pessoas que se acham melhores do que outras pessoas. Elas olham uma outra pessoa e dizem assim: você é inferior e eu sou superior. Isso é um negócio muito complexo, inclusive muito difícil de se promover a cura desses complexos, que são chamados complexos de superioridade. São muito complicados porque aquilo é uma crença da pessoa e ela vive aquilo, ela acredita naquilo e ela age, pensa e sente conforme isso. Então, às vezes, são muitas reencarnações em processos dolorosos, mas mesmo em situações dolorosas, ela se apresenta como alguém superior. Ela não admitirá a sua fragilidade nunca. É muito difícil. Então, todos nós somos vítimas. Somos, vamos dizer assim, portadores dessas patologias em vários graus. Há graus muito complexos e há graus mais leves dessa patologia. Então, à medida que nós vamos compreendendo a mensagem do Evangelho, pobres, ou seja, desapegados pelo Espírito. Pelo significa, é um vocábulo, uma expressão que quer dizer uma troca. Você está fazendo uma troca. Olha como Jesus abre o Sermão da Montanha. Ele abre o Sermão da Montanha logo decidindo o que é de profundidade. Né? Então, ele quer dizer: meu amigo, se você não trocar, se você não se descentralizar do ego, né? Nós somos egocentrados, estamos centrados no ego. Se você não sair deste aprisionamento do campo mais externo da forma, que é o ego, um centro diretor voltado mais para a vida externa, se você não sair daí e fizer uma caminhada no sentido do reino que está dentro, ou seja, é um outro centro diretor e o principal deles, que é o centro de profundidade, que é o reino, você não verá, você não ingressará nesta felicidade a que eu estou me referindo. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Você não será feliz, porque você estará prisioneiro das suas próprias ideias, das suas próprias concepções, da sua própria realidade. A realidade que você construiu e onde você é o centro dela. Então, a casa espírita, ela vai decodificar o Evangelho nesse aspecto. Quando fazemos isto, e notem, este processo para ser feito pelo espírita, né? O esclarecimento para ser feito pelo espírita, é necessário que o espírita viva isso. É necessário que ele viva. Porque se ele não viver, ele não será o educador de profundidade. Ele vai até passar informações. São úteis, mas é claro que são úteis. Mas elas talvez não sejam transformadoras para o outro. Porque a nossa relação, e vejam como Jesus, como profundo educador, nos ensinou. Ele abre a vida pública dele com um sermão, né?
Ou seja, ele abre a vida pública dele com uma orientação, com um discurso. Mas logo, logo, ele vive o discurso. Como a dizer, todo educador de profundidade não basta apenas falar. Né? É necessário exemplificar. Na casa espírita, é indiscutível a necessidade da exemplificação. Por isso, não vamos prometer na casa espírita, claro que não, nunca cura. Não há cura. O processo todo e o desenvolvimento todo dos processos espíritas são processos de autocura. É autocura. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela dedica um capítulo da obra todo para o processo da autocura. Todo da autocura. E é o que Jesus realizava. Porque, notem, Carneiro de Campos tem a oportunidade de esclarecer que muitas curas são curas à advertência. A cura é a advertência. As curas que Jesus proporcionou na sua trajetória, lembremos-nos, no início do processo da cura, ele dizia: tu crês que eu te posso curar? Sim, Senhor, eu creio. Então levanta-te e anda. A indivíduo levantava e andava. A tua fé te curou. Significa dizer, ele orientava o indivíduo ao indivíduo mobilizar a fé nele, mas depois, imediatamente, ele devolvia ao indivíduo a responsabilidade pela cura. A tua fé te curou. Naquele momento, a fé do indivíduo era vacilante, mas nele a fé ficou robusta. Depois ele devolvia ao indivíduo: olha, a tua fé te curou. Porém, vá e não peques mais. Olha, não peques mais, para que algo de pior não te ocorra. Então o pecado aí é a violação à lei. É a violação à lei. E onde está a lei? Na consciência. E o que é a consciência? A expressão do reino dos céus em nós. É a consciência. Lembram quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa e para tanto matou seus bois e mandou os servos chamar os convidados. Quem são os servos? A consciência. A consciência sai da profundidade do reino, percorre todas as etapas internas do psiquismo e vem aqui fora no ego, porque o ego está voltado para fora, vem aqui fora no ego, fazendo um convite: olha, o reino está lhe convidando, vamos para esta festa? Aí vem todas aquelas explicações, né? Quando ele chegou, os servos chegam, aí os convidados dizem: diga ao rei que nós não vamos. Aí os servos voltam e dizem: olha, eles disseram que não vem. Aí o rei diz: eles disseram que não vem, volte lá e convide de novo. Lembram quando nós vamos tomar uma decisão qualquer na vida, uma decisão moral, quem chega primeiro? A consciência. Pode notar, ela chega antes de você tomar a decisão. Ela é sempre assim. Porque o reino, ele zela pela nossa integridade. Ele zela pela nossa integridade, pela correção dos nossos atos. Então, no mínimo, ele vai suscitar uma dúvida a você. Olha, amigo, não faça. Se você fizer, você vai prejudicar essas pessoas. Você sabe. Mas o que é que eu faço? Muitas vezes não escuto e pratico o ato que vai provocar danos às pessoas. Aí quando a consciência volta, que são os servos, aí já tem as justificativas. Olha, diga ao rei que eu não vou, porque eu vou à minha casa de campo, aos passeios, às distrações do mundo. Então eu não ouço os convites da minha alma, porque eu tenho as distrações do mundo. Joana de Ângeles aborda brilhantemente o processo das distrações como processo de sabotagem do nosso crescimento espiritual no livro Ser Consciente.
ela trata as distrações de uma forma muito interessante. Né? Então eu saio de uma festa, vou para outra festa, para uma outra festa, para outra coisa. Aí depois nos disseram, diga ao rei que nós não vamos, porque eu vou tratar do meu comércio, dinheirinho. Então eu trabalho o tempo todo, mas não tenho tempo para as minhas questões espirituais, para a minha realidade espiritual. Enfim, e aquela parábola lindíssima que é um tratado de psicologia, na verdade, né? Um belíssimo tratado de psicologia, de moralidade e de mística. Né? Essa parábola é muito, mas muito bonita, todas elas são, mas ela guarda uma profundidade muito grande. E aí nós vimos no que terminou algo muito indigesto para aqueles que não aceitaram o convite. Né? Então a casa espírita, ela não vai prometer cura, ela vai prometer o quê? Elucidação, esclarecimento para que o próprio indivíduo realize o seu processo de autocura. E é bonito ver esta autocura, e é bonito ver esse processo de cura juntos, um dando sustentação ao outro. Então eu não vou acusar meu companheiro por uma falta que ele cometa, porque ele não precisa de alguém que seja drástico com ele. Ele precisa de alguém que seja companheiro. Ele precisa de alguém que seja irmão. Ele precisa de um confidente. Ele precisa de um confidente. E um confidente que também estará fazendo o seu processo de autoconhecimento. Olha que coisa interessante. Por isso que na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, olha, todas essas leis que nós vimos, né, essas leis que estão sendo tratadas como leis morais da vida, como eu posso realizar toda essa vivência dessas leis de uma forma segura, prática, e de que o mal não me absorva? Porque no nosso processo de crescimento, sempre a nossa inferioridade, que nós chamamos de mal, né? O mal é a nossa inferioridade. Sempre as nossas emoções inferiores estarão próximas. Quando eu me decido por um momento melhor, por um momento do bem, pelo meu próprio bem-estar, no meu próprio campo íntimo, olha que coisa interessante, matrizes energéticas, porque o pensamento é energia, matrizes energéticas da minha inferioridade que vão, de algum modo, sufocar aquele bem que eu pretendia fazer. Né? E eis que o semeador saiu a semear. E as primeiras sementes caíram no solo e foram consumidas pelo espírito maligno. Olha que coisa interessante. O espírito maligno, mas esse espírito está fora? O espírito maligno é o nosso próprio espírito. É o mal que está em nós. E esse semeador prossegue, porque este semeador é o reino. Este semeador pode ser uma pessoa que já realizou o seu reino e está agora distribuindo. Mas na essência é o reino dos céus dentro de nós, que envia as mensagens que são os alimentos do nosso próprio psiquismo. Então, dentro do nosso processo, precisamos, na casa espírita, das diretrizes para a autocura. A responsabilidade da doença é nossa. É nossa, é claro. Sermão da montanha. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Mas que planta é essa? Mas que planta é que o pai não plantou? São as nossas imperfeições morais. As imperfeições, elas estão plantadas em nós. Existem faixas da mente, não vamos hoje aqui fazer uma palestra sobre a estratificação da mente.
Mas a mente, ela é estratificada. Ela tem faixas vibratórias, porque a mente é um bloco de energia, formado por tudo que vivemos em outras vidas, por tudo que pensamos, por nossas bases instintivas, por nossas buscas, por nossas pretensões, por todas as ocorrências nos milhares de séculos que temos. Notem se isso é algo pouco complexo, é algo muito complexo. Então, há matrizes implantadas. Olha como Jesus sintetiza isso nessa frase. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Então, nos cumpre esta tarefa de realizar o processo de remoção. Né? É um processo, por assim dizer, mesmo cirúrgico. É uma cirurgia moral que nós precisamos fazer. Então, ninguém cura ninguém. Jesus promoveu cura de corpos. Olha, meu amigo, os nervos que compõem a estrutura do seu plexo inferior estavam bloqueados, não permitindo que você andasse. Só que o que estabeleceu o bloqueio desses nervos, desse sistema de nervos, foi a sua culpa. Eu estou desbloqueando, favorecendo o desbloqueio, pela inoculação de energias límpidas. Mas te digo, vai, não viole de novo a lei, para que algo de pior não te ocorra. Ou seja, há uma espécie de cura-advertência. É como nos processos obsessivos. Os tratamentos que a espiritualidade realiza em relação a nós, nas desobsessões, pelo passe, pelo atendimento através dos médiuns de entidades espirituais que estão em processos destrutivos graves, afastando-as, conduzindo-as, muitas, a determinados hospitais no mundo espiritual. Isso são procedimentos temporários. São temporários, a fim de que nós possamos respirar dentro da cura, mas, acima de tudo, nos autoevangelizarmos, a fim de estabelecermos bases sólidas para prosseguirmos com saúde física, emocional, mental e espiritual. Em verdade, eu vos digo, se um espírito imundo for retirado de um homem, e esse espírito, depois de caminhar por terras muito áridas, e este homem não arrumar a sua casa, eu te digo, ele retornará com 7 espíritos piores do que ele. Notem, todo o processo de cura promovido por alguém é sempre um paliativo. A cura real é a cura promovida pelo próprio indivíduo, que tem por base o restabelecimento da sua atitude de amar. Amar é o grande antídoto para as doenças e o grande ponto, o grande centro de prevenção para as nossas dores. Então, amigos, na nossa casa espírita, nos nossos grupos espíritas, caminhemos de modo a observarmos sempre o perdão. Sempre o perdão. O perdão é este antídoto insubstituível para a cura. Sheila, numa página belíssima, na psicografia de João Nunes Maia, ela tem a oportunidade de dizer: o perdão é um alívio. Notem e observem, todas as vezes que nós conseguimos agir com perdão em relação a alguém, nos sentimos leves. Como diz Lázaro na mensagem Lei de Amor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que ama tem os pés leves,
anda como que projetado para fora de si mesmo. Então, é realmente essa sutileza do amor. Então, quando estamos amando, somos pessoas tratáveis, somos pessoas amenas, somos cordiais, somos joviais. Né? Podemos ver isso nitidamente no nosso próprio comportamento. E então nos condoemos daqueles que são duros, graves, ácidos, exigentes, né? Inflexíveis, porque ali o próprio indivíduo impõe dor a si mesmo. E às vezes, sob a falsa alegação de que está sendo disciplinado. Então, examinemos a disciplina de amar. Examinemos a disciplina no perdão. Examinemos a disciplina na obediência à lei. Examinemos a disciplina na resignação. E, acima de tudo, examinemos a disciplina na paciência. A paciência é este recurso incrível, capaz de nos conduzir cada vez mais e aos pouquinhos. Essa é uma conquista muito impressionante desta virtude da paciência. A paciência é algo muito especial, porque é como se você estivesse na tolerância, a tolerância evangélica, a tolerância, portanto, do amor. Então você está com o outro e está consigo mesmo. Então, à medida que você começa a identificar as suas imperfeições, você começa a tratá-las como amando-as. Amando-as. Joana de Ângeles nos propõe isso no livro Autodescobrimento, uma viagem interior. Amando-as. Amando a si mesmo. Percebendo a sua dificuldade. Admitindo a sua dificuldade. Né? Ela traz na abertura da obra 5 requisitos dentro do processo do autodescobrimento. Ela diz, primeiro, insatisfação com o que se é e como se está. Então você não aceita quem você é neste sentido. Quem você é no sentido da inferioridade que você tem. Eu não quero mais essa inferioridade. Eu não quero mais ser invejoso. Eu não quero mais ser alguém duro. Não quero mais ser uma pessoa dura. Não quero mais isso. É uma tarefa fácil? Não é. Porque a nossa marca da dureza é muito forte. Mesmo pretendendo ser mais maleável, sempre seremos colhidos pela dureza. Paulo dizia isso. Não é assim que ele dizia? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero mais fazer, eis que eu continuo fazendo. Porque não é tão simples modificar essas matrizes do nosso psiquismo, que geram um automatismo do mal. Mas nós vamos vencer. Porque ela diz, desejo sincero de mudança. Olha o segundo requisito. Se não for sincero, não há mudança. Vou fazer palestras, vou coordenar grupos, vou orientar pessoas, vou dizer isto, vou dizer aquilo. Mas nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sermão da montanha, de novo. Mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Terceiro requisito, Joana traz, persistência no tentando. Persista. Quando você achar que não tem mais forças, ore. Porque todo esse processo de reforma, todo este processo de crescimento, todo ele tem que ser permeado por 3 ações. A primeira, a identificação do processo, sempre. A admissão da sua fragilidade. A segunda, a oração. Sempre a oração. Não vamos falar da oração hoje,
do os ores. Os ores é algo incrível. A oração. Terceiro, o recomeço. Se você está no processo de transformação, se você está no processo de reforma, caiu, não se impressione com a queda. Recomece. Ah, mas eu já sou espírita há 40 anos, não deve... Tudo bem, passe um dia, passe 2 dias, se lamentando um pouquinho daquilo, tá, mas recomece. Quarto elemento, ela diz, aceitar-se e vencer-se. Aceitar-se, amar-se. Vencer-se, ter mesmo a convicção que vai vencer e vencer aquela imperfeição. E o quinto e último item, capacidade para crescer emocionalmente. Se você não desenvolver essa capacidade para crescer emocionalmente, ou seja, para incluir mais pessoas no seu mundo emocional, você parou no seu processo. Amar é caminhar, incluindo, sem exigências, sem aprisionamentos, outras tantas pessoas que cheguem na sua vida. Tanto que Jesus se refere, inclua nessa sua ação de amar, inclusive os inimigos. Olha como ele diz, inclusive os inimigos. Porque depois de algum tempo, você perceberá que eles não são seus inimigos. Você perceberá que não há inimigos fora. Não existe inimigos fora. Nós é que precisamos eleger algumas pessoas como inimigas para termos com quem lutar. É incrível, mas é uma verdade. Como o nosso psiquismo ainda é o psiquismo egóico, precisamos de fazer guerra. Como às vezes ninguém quer lutar conosco, precisamos criar inimigos. E os criamos. E a mente acredita nisso. E se mobiliza para esse combate. Que não existe. Às vezes, muitos anos depois, mas eu nunca detestei você. Mas eu nunca fui contra você. Eu nunca discordei de você. Eu sempre notei que você tinha uma animosidade comigo. Mas eu até gosto de você. Olha que coisa incrível. Às vezes é dentro da família. Notem como o Evangelho guarda essa profundidade. E a casa espírita precisa aprofundar-se, caminhar com o amor, porque amar é um campo infinito. Não há limites para caminhar na ação do amor. Então são essas as reflexões que nós trazemos na manhã de hoje, desejando a este grupo espírita, que tem no seu próprio nome a expressão renovação, que a renovação seja a marca das ações desta casa. A marca da casa é a marca de cada trabalhador, é a marca de cada ação, é a marca da visão em cada trabalho. É a meta que nós conduzimos na mente, é a meta que nós conduzimos no coração. Todas as vezes que houver uma proposta ou uma ideia de dureza de coração, de exigência ou de impaciência, vigiemos as nascentes do coração, diz Emmanuel, para que aquela gota da inferioridade não transborde no copo das nossas convivências. Muita paz. Eu que agradeço. E a palavra está franqueada. Seu João, eu queria fazer tirar uma dúvida aqui. Você falou que Jesus não só ensinou como praticou, né? E a gente vê no fim da vida dele, ele fazendo aquilo que ele mesmo pregou, que era
a gente não resistir ao mal que nos queiram fazer. Sim, é verdade. Como é que você vê essa passagem dele? E eu queria também tirar a dúvida se Judas entendeu esse reino que Jesus pregou. São duas perguntas. É assim. Bom, essa expressão de Jesus, não resistais ao mal que te queiram fazer, é uma expressão de muita sabedoria. Porque, na verdade, para você resistir, você precisa mobilizar em você uma energia de igual teor, natureza e força no sentido contrário à energia destrutiva que estão enviando para você. Então, quem quer fazer o mal, mobiliza energias, vibrações e empurra para você. São energias que vão, porque tudo é energia, elas saem do psiquismo do indivíduo, são destrutivas, estão conduzidas pelo campo da vontade daquele que criou essa energia. Então elas vão chegar no indivíduo com toda a sua pujança para envolver o indivíduo, inicialmente na sua estrutura perispiritual. Não é? Então, nós imaginamos com a visão que temos material, que se alguém fez um trabalho, por assim dizer, da destruição, eu tenho que fazer um trabalho também para ver isso, para ver um combate. Jesus diz, meu amigo, não faça isso. Porque no momento em que você mobilizar o mal em você para combater o mal, você estabelecerá autodestruição. E estará receptivo, em sintonia com as energias do mesmo teor que vão chegar até você. Então, o estrago só ocorre naqueles que não estão evangelizados para receber aquelas energias. Só lobos caem em armadilhas para lobos, disse Jesus. Né? Então, se eu mobilizo o mal em mim, eu já estou doente. Eu já estou me autodestruindo, tal quanto aquela pessoa que enviou energias destrutivas para mim. Ela não está bem. Pense assim. Ela não está bem. Há que se ter compaixão da pessoa. Não nos preocupemos, porque não haverá sintonia desde quando você se mantém no bem. Então é uma medida de autopreservação. Eu posso até abrir o evangelho, posso até fazer a oração, mas se minha mente, o meu coração estiverem conectados na desforra, isso é o que vai prevalecer. E quanto à questão que você fala de Judas, se ele entendeu o reino. Né? Ah, mas com certeza. Judas começa a perceber que a proposta de Jesus, quando ele devolve ao Sinédrio as 30 moedas. Porque, na verdade, segundo Humberto de Campos, Judas não queria atrair Jesus. Judas era um espírito infantil. Era um espírito infantil. Ele queria o tempo inteiro propor a Jesus que Jesus se associasse ao poder constituído para trazer o reino, para apresentar as ideias dele de renovação. Mas como pode haver renovação no poder constituído e que o pensamento é totalmente diferente do de Jesus? Era um pensamento aprisionador. O pensamento de Jesus era libertador. Mas ele não entendia isso. Então a ideia dele era: vamos prender a Jesus, trazê-lo para o contexto do poder e depois soltá-lo. Quando ele percebe que ele foi usado e quando ele dá conta de que Jesus tinha razão, como Pedro dá conta de que também Jesus tem razão. Quando Jesus diz a ele: eu tenho que ir,
E Pedro diz, Senhor, eu quero ir contigo. Pedro, aonde eu vou, tu não podes ir. Mas como, Senhor? Mas eu quero seguir-te. Ele diz, não, Pedro, tu mesmo me negarás. E quando Pedro, dentro daquele todo o processo da prisão de Jesus, do julgamento de Jesus e da execução que havia sido narrado por Jesus, ele percebe isso, aí ele diz, mas ele disse que isso aconteceria comigo. Então Pedro entra na culpa. Judas também entra na culpa. A diferença está em que Pedro aguarda. Pedro aguarda. Porque Jesus diz, após tudo isto, eu retornarei ao terceiro dia. E Judas entra numa culpa punitiva. Pedro entra na culpa lúcida. Tá? A culpa lúcida. O que é a culpa lúcida? É aquela culpa onde você faz do momento infeliz seu algo renovador. Na culpa punitiva, você quer se autodestruir. Mas após isto, Jesus resgata Judas. Então notem que nenhum deles se perdeu. Como ele narra a própria parábola da ovelha perdida. Já, de certo modo, até prenunciando que um ficaria pelo caminho. Um ficaria pelo caminho. Judas não reencarna para trair Jesus. Não reencarna com essa função. Ninguém reencarna com a tarefa do mal. Mas, no campo das possibilidades, como todos nós estamos no campo das possibilidades, diante das nossas fraquezas, podemos ser aquele que vamos atrapalhar a obra. E se deu com ele. Quando ele pensa no processo da traição, ele plasma no fluido. Jesus capta. E já sabe quem ia fazer o ato da traição. Porque o ato estava, de certo modo, previsto para compor o quadro daquilo que teria que acontecer. Já que Jesus havia elaborado toda uma trajetória onde ele passaria por todos os processos que a humanidade passaria. Olha o educador. Nasceu na palha, um nascimento simples. Muitos querem nascer no palácio. Ele está ensinando. Nasceu na palha. Logo depois do nascimento, ele foi perseguido para ser morto. Toda aquela trajetória da traição. Nós ficaríamos sem a traição. Mas eu preciso ensinar a traição. E preciso ensinar o amor na traição. Olha, lá na frente, quando você for traído, lembre como eu agi com o traidor. Quando Judas chega com os soldados, ele já sabia. Quando Judas se aproxima, ele faz a seguinte pergunta a Judas. Amigo, a que vieste? Amigo. Você não trata um traidor como amigo. Ele já sabia. Que Judas leva os soldados. Olha, aquele a quem eu der um beijo no rosto, este é Jesus. Então, amigo aqui. Então, ele precisava ensinar toda a movimentação do amor durante toda a trajetória dele, porque senão não teria sentido. Ele teria sido alguém que apenas fez um discurso. Eu estou aqui fazendo um discurso, eu estou fazendo uma palestra, mas ninguém convive comigo. Mas ele não, ele fez o discurso e depois ele vive o discurso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Continua franqueado a palavra, só vim dizer uma coisa, fazer algum comentário. Nelga, Rogério, Tatiana. Nelga está em choque ainda. Tá igual isso. Eu tô processando. Isso, aí tá. Vai levar alguns minutos. O download aqui tá a relação de amor e renúncia de Jesus no seu contexto de vida. Amor e renúncia. É, assim, a renúncia em Jesus já era da totalidade. Porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ele foi o Espírito que coordenou o processo de formação do planeta, imagina. Então, essa experiência para Jesus em termos daquilo que nós imaginamos como virtude,
já era algo completamente consolidado nele. As virtudes, que para nós são muito difíceis, né? A nossa movimentação assim, é enxergar um pouquinho além de nós, que já é muito, para ele era o natural, porque ele anuncia a sua unidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, a renúncia para ele, para nós, foi todo um processo de ensinamento apenas. Né? Então ele não aprimora a sua renúncia, porque ele já é. Né? Ele já é a renúncia. Ele já é a renúncia. Então, nesse sentido, ele não tem nenhuma dificuldade. Nós temos dificuldade de fazermos renúncia. Renúncia de 1 hora para vir ao centro. Né? Naquele dia que eu sou passista do centro, eu tenho que ter uma disciplina com a alimentação. O ideal é ter todos os dias, mas pelo menos naquele dia. E ter uma disciplina com a fala, né? Para não dizer palavras inferiores, não ter sentimentos inferiores, pelo menos naquele dia. Né? Então, não ter acesso a informações inferiores, porque por mais que eu ache que uma imagem inferior não vai interferir, ela vai interferir. Porque todas as imagens e todas as palavras, elas entram e são armazenadas em uma etapa do nosso psiquismo, em uma faixa do nosso psiquismo, que elas ficam gravadas, mas eu não tenho um registro exato daquilo, mas ela vai influenciar. Por exemplo, aqui no nosso trabalho, algumas crianças passaram, muitos de vocês não notaram exatamente, a criança passou, mas está registrado. Não, é verdade, uma criança passou mesmo aqui, porque você tem aquela memória que foi ativada daquilo. Então, essa inferioridade, ela termina sustentando ou ativando no psiquismo outras inferioridades nossas, mas no dia do trabalho que nós temos que realizar. Então o trabalho, ele sofre uma fragmentação no seu exercício a partir daquele médium. É isso aí. Pois não. Pois é, mesmo, mais uma vez agradecendo. Quando ele falou, afasta de mim esse cálice, o que é que você entende por essa? Rapaz, essa é uma expressão bastante difícil de analisar, mas eu acho que é uma expressão onde o Jesus humano, naquele momento humano da sua experiência, né? Ele fala aquilo, né? E me parece que o mais drástico para ele ali era ver aquelas pessoas amadas por ele, estabelecendo o processo da sua própria morte. Né? Acho que o mais impactante, o mais forte, né? O mais duro para ele. Porque assim, não há um espírito que esteja no planeta Terra que não tenha sido admitido por Jesus aqui. Ele nos conhece a todos. Agora, que psiquismo, que mente tem essa condição? Nós não nos conhecemos a nós mesmos. Imagine, como eu posso dizer, eu conheço a Diego? Não tenho, eu não me conheço. Eu ainda estou desvendando esses processos. Agora imagine aquele que coordena todas essas tarefas. Porque, voltamos a dizer, ninguém reencarna para o mal. Ninguém reencarna para fazer o mal. Né? Então ali é um momento drástico da vivência dele, né? Da sua vivência, é um momento muito duro da sua vivência. Na minha opinião. Tá bom, meu irmão Edson, alguma pergunta? Tudo tranquilo. Se está tudo tranquilo, então ele tem essa caridade de fazer o encerramento. Eu tenho um doce, mas eu vou fazer João. Eu tenho